Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre os tipos de parto. A história do parto humanizado. Será que dá para ter uma cesárea humanizada também? E o parto natural, sem nenhuma intervenção, tem limites para isso acontecer? Hoje quem tira as nossas dúvidas é a médica ginecologista e obstetra, doutora Cristina Bianchi. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre os tipos de parto. E eu, vocês já sabem, sou super defensora da informação, ainda que você não esteja grávida, mas planeje, né? Ou você que é homem e também tem o desejo de ser pai, né? Vai precisar ajudar a sua esposa, com certeza, nesse momento maravilhoso da vida. Então é bom sempre se informar sobre os tipos de parto, como é que é um pré-natal bem feito, quando é que fala sobre esse assunto, né? Então o casal tem que estar bem afinado ali com a equipe médica também, né, para falar sobre esse assunto e ficar ali calmo, tranquilo nesse momento que, como eu já falei, é muito abençoado, muito bonito, né? E precisa ser um momento tranquilo, de alegria e não de tensão, né? Então a gente vai entender tudo sobre os tipos de parto hoje, durante o Consulta ao Doutor. Participe pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor e o facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram, @DeniseLuque, curte as fotos, segue o perfil, dá para perguntar por lá também. Todos os mecanismos de mensagem são sempre liberados para que você possa interagir aqui conosco. Curta também, né? Se inscreva no canal do YouTube, youtube.com/Denise Luque. É super fácil de se inscrever e aí você recebe as notificações dos vídeos que estão por lá. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Cristina Bianchi. Ela é médica, ginecologista e obstetra. Doutora, obrigada por ter vindo. Prazer te receber aqui. Prazer é meu. Eu sou defensora da informação sempre, né? Como boa jornalista, eu acho que não é preciso estar passando por esse momento, né? Não é preciso estar grávida para se informar sobre os tipos de parto. Qualquer hora é hora para se informar, tem que estar preparado, não só as mulheres, né? Os homens precisam se informar, porque é o casal que engravida, né? Com certeza. Agora, vamos lá então. A gente vai chegar na história do parto humanizado, mas só para tirar essa dúvida da gente, só existem dois tipos de parto, é isso? Tem duas vias de parto, né? Então, o neném ele pode nascer primeiramente via vaginal, e aí entra o parto humanizado, o parto natural, o parto fórceps, o parto induzido. Então, tem um leque aí em relação ao vaginal. E tem a cesárea, que pode ser uma cesárea por opção da paciente. Então, hoje a gente tem aí uma cesárea por opção. E pode ser uma cesárea por indicação médica, por algum motivo. E pode ser uma cesárea de emergência, que aí, infelizmente, às vezes acontece. E uma humanizada também. Sim, que a gente com certeza. Vai falar sobre como humanizar uma cesariana, porque eu acho que isso também é muito importante. Tenho lido vários relatos, né, muitos médicos também defendendo, porque o que, na minha opinião, e aí eu quero saber como é a conduta dentro do consultório quando fala sobre os tipos de parto, não pode existir, qualquer tipo de parto pode acontecer, o que não pode existir é a culpa, um sentimento aí que foge do controle, por algumas situações fogem do controle ali no momento do parto, né? Você estava esperando que fosse um parto normal, houve uma emergência, uma intercorrência, precisou fazer uma cirurgia, que é uma cesariana. Isso não pode atrapalhar o momento da amamentação, o teu bem-estar com a criança, isso não pode atrapalhar, né? Eu acho que a chave, o segredo de não frustrar, com certeza é a informação. Então, um pré-natal bem feito, onde você discute com o teu médico tudo o que pode acontecer, tanto na cesárea quanto no parto normal, né? No momento de uma intercorrência, de uma situação inesperada, isso não vai ser inesperado para você. Então, até para o obstetra, a pior coisa que tem é quando dá um problema e você vai conversar com a paciente e ela não entende o que você fala. Aí acabou, né? Assim, aí para a paciente é muito ruim e para o médico também, né? Então, quanto mais velha eu fico,
Quanto mais anos de consultório, mais eu tenho que falar com as pacientes, esclarecer. Porque realmente o parto normal ele é a primeira opção para a maioria das pacientes, mas infelizmente aí a gente tem uma taxa de 15 a 20% de intercorrências. Então, eu acho que a informação é a solução. Então, a paciente bem informada, entendendo o que é um parto, por que ela está ali, né? É o nascimento do nenê dela. Tem paciente que às vezes entra em trabalho de parto e não sei, parece que está meio desconectada. Tem que estar com foco, né? Vou fazer o meu bebê nascer. E a equipe está ali para ajudar e geralmente dá certo. Mas se acontecer uma intercorrência do jeito que você falou, com certeza a informação é a melhor saída. Ela sabe de tudo. Eu sempre acho que o ideal seria a pessoa que já fez o teu pré-natal é quem vai estar ali no momento do parto. É o ideal. Né? Infelizmente, isso não é o que acontece com todas as pessoas, né? Então, quem depende do Sistema Único de Saúde ou precisou ir para o hospital ali de urgência, emergência, não deu tempo de entrar em contato com o médico, por várias razões, de repente, não é o médico que fez o pré-natal que vai fazer o parto, mas ter aquele rosto que acompanhou você durante as 40 semanas, ou 38, 41, enfim, isso também já ajuda, né? É um alívio, né? Mas você sabe que isso é uma coisa bem de nós ocidentais, né? Eu acho que na Europa e tal, não existe esse apego tão forte ao médico, sabe? Lá nos Estados Unidos também, eles estão acostumados a fazer o pré-natal com uma equipe e o parto com outra. Mas a brasileira realmente é bem apegada no médico. Então, se às vezes a gente não demora para atender o telefone, já é um estresse, né? Tá. Mas eu acho que, nossa, acho que todo parto que eu faço, quando eu chego na maternidade, as pacientes me olham com aquela cara de ufa, ela chegou. E olha que eu vou rápido, hein? Em São Paulo é imprevisível quanto ao trânsito também. Mas eu tento ir rápido e é um alívio para elas, assim. É um alívio. Olhar e ouvir as palavras. Isso. E também tem uma questão muito legal, assim, que é a paciente que durante o pré-natal você se conectou bem e sabe que é o sonho dela e ela quer aquilo e tal. Quando ela está com muita dor, aconteceu isso recentemente. Eu cheguei na maternidade, a paciente já estava em trabalho de parto, né, que é o melhor, né, o parto espontâneo. E ela estava com muita dor, tipo 5 centímetros. Ela me olhou, doutora, eu não quero mais, eu quero cesárea. Por causa da dor, né? E eu sabia que ela queria muito o parto normal. Então a gente, né, acalmei, fiz força com ela, focamos e nasceu. E a chance dela se arrepender depois, se ela tivesse... Exatamente. Era muito grande. Mas se fosse ao contrário, uma paciente que eu sei que não quer muito, e eu agisse de uma maneira ao contrário e desse um problema... Nada como conhecer sua paciente. Né? Então, por isso que é bom você ter o parto com o teu médico. Agora, não ter também não é o fim do mundo. Né? Os plantonistas, eles são preparados obstetras também, preparados também e geralmente conduzem muito bem os casos. Ter a informação vai ajudar, porque você pode também, mesmo ali no momento que você, de repente, não consegue raciocinar perfeitamente, mas fazer as perguntas, né, para obter as respostas e tomar as decisões ali também junto com o médico, né? Então, vamos lá. Você fala, vamos começar pelo parto normal. Entrar em trabalho de parto. O que você espera? A partir de quantas semanas? E vale lembrar, é muito engraçado isso, né? A gestação, ela é contada em semanas, né? E a gente tem uma mania engraçada de querer contar em meses, né? Eu acho que tem que contar em meses, né? A população geral tem que contar em meses. Mesmo. Nós, médicos, nós contamos em semanas porque... Os exames que nós fazemos são escalonados por semana. Então, facilita você padronizar as condutas quando você faz por semana. E para os médicos se entenderem, inclusive mundialmente falando, nos congressos e tal, o falar por semana dá mais certo, né? Do que falar em meses. Dá mais certo. E até porque a conta é meio esquisitinha, né? Então... também nem todos os meses têm a mesma quantidade de semanas. Pois é. Né? Então fica meio confuso. Mas no final todo mundo se entende. 6 meses e tá bom, né? Tá bom, não precisa entrar em muitos detalhes. Não, né? A gente tem que saber a data do parto, né? Sabe que naquela data prevista de parto. Isso. Estamos falando, então, da previsão em quantas semanas? 40 semanas. A data prevista de parto é sempre 40 semanas completas. Isso, mas a gente acredita que os 9 meses vão até 41.
Então, existe essa possibilidade de ir além uma semana, tá? Mas vira uma situação especial que chama pós-datismo. O pós-datismo é quando passa daquela data limite que a gente dá, é possível. Então, para as pacientes que querem muito parto normal e que ainda não entraram em trabalho de parto espontâneo, você vê que vai dar, vale a pena ir para 41, alguns médicos vão para 42, é uma conduta individual de cada médico, tá? Mas é possível chegar a 41, Tá. pelo menos, né? Tá. Espera-se que a mamãe gestante aí entre em trabalho de parto a partir de quantas semanas? Não existe essa resposta definida, né? Então, a gente tem os trabalhos de parto prematuros, que acontecem antes de 37 semanas, e os trabalhos de parto a termo, que acontecem depois de 37 semanas. Então, a grande maioria das mulheres vai entrar em trabalho de parto após a 37ª semana. E isso distribuído, né, aleatoriamente. Na minha experiência assim, de consultório, primeira gravidez geralmente nasce bem perto da data, dessa data que a gente dá. Das 40 semanas. Nasce perto, e aí dá aquela angústia, né? Porque não nasce, vai chegando perto e não nasce. Dizem que o último mês tem 365 dias, ou né? um pouquinho mais, talvez. Já estive lá e posso dar o meu relato pessoal. A gravidez da amiga sempre passa mais rápido do certeza. que a própria, né? Com certeza. Tá. Agora, doutora, o que são as contrações de treinamento e como é essa conversa para a gestante saber? Eu sigo vários perfis maternos, vários instas maternos, Facebook, blog, né? Acho que toda a informação. E muitas delas relatam, então, quando gestantes relatavam que estavam nessas contrações de treinamento. Sim. Aí vocês perguntam, será que dá para saber quando é de treinamento e quando é para valer? Como é isso? Geralmente dá, né? Então, eu acho que o que o público tem que saber é o que acontece na maioria das vezes. Não adianta a gente ficar se pegando em exceção. Porque a minha vizinha não deu tempo de chegar na maternidade, ela não percebeu. A sua vizinha é a sua vizinha, ela não é a maioria da população, né? Então, para a grande maioria, o que acontece é que assim, a gente tem mini contrações que tem nome, chama Braxton Hicks, tá? São contrações fugazes, elas duram em torno de 10, no máximo 20 segundos. Elas são indolores e elas são espaçadas, elas não têm ritmo. Isso acontece desde muito precoce na gravidez. E à medida que você vai evoluindo na gravidez, o útero vai ficando maior, essas contrações são mais evidentes. Tem paciente que sente muito e tem paciente que sente pouco. Isso é pessoal, tá? Tem coisas que estimulam essas contrações, que nem o estresse, estimula essas contrações e tem coisas que diminuem, né? Que é o ficar mais quietinha, né? Cada grávida vai sentir de um jeito diferente. Cada uma é diferente. Tá. Quando vai aproximando do 9º mês, às vezes com 35, às vezes com 36, às vezes com 38 semanas, o que a gente vê é uma intensificação dessas contrações, tá? Elas começam a ficar mais frequentes e durar um pouquinho mais. Tem paciente que às vezes se confunde, acha que está em trabalho de parto, porque vem uma atrás da outra. Mas a minha dica para as pacientes é a dor, né? Eu sempre faço essa pergunta para as minhas pacientes que estão em trabalho de parto. Você tem dúvida que você está em trabalho de parto? E a maioria ri da minha cara, falando, doutora, pelo amor de Deus, está doendo muito, né? Então, uma dica é isso. Geralmente, o trabalho de parto dói muito. E é uma coisa que como se você estivesse subindo uma ladeira muito íngreme. Então, cada passo que você dá, cada minuto que passa, vai ficando pior, a perna vai doendo mais. E a analogia para o útero quanto mais a hora passa, mais o nenê vai encaixando e vai descendo, mais vai doendo, né? É muito difícil uma paciente passar por tudo isso sem sentir dor. Tá. Muito difícil. Agora, as contrações de treino, quando está bem pertinho do parto, elas podem ser ritmadas. Elas podem vir de 10 em 10 minutos, só que elas são curtinhas. Contração curtinha não tem como empurrar um bebê, né? Elas servem para quê? Para preparar o colo. Então, o colo do útero, ele é como se fosse um nó de uma bexiga, que está segurando o conteúdo dentro do útero. Então, para o bebê poder nascer, isso precisa abrir. Então, às vezes não precisa necessariamente estar aberto, mas ele precisa estar menos resistente do que no início da gravidez, tá?
Então, essas contrações, ela vai empurrando a cabecinha ou o bumbumzinho que tiver lá embaixo, e isso vai como se fosse sovando o colo do útero, ele vai afinando e preparando para quando entrar em trabalho de parto, não ter resistência. Não precisa necessariamente ser a cabecinha do bebê lá embaixo. Não, o neném pode estar sentado ou pode estar deitado, que são as Já, diferentes isso, apresentações. Então a gente fala né? dessas posições aí, porque muito tempo atrás se contraindicava um parto normal se o bebê estava sentado. Mas não isso muito, né? faz muito tempo, 30 anos atrás? Não fazia, Não. nunca foi assim? Ou assim, a indicação de cesárea no mundo inteiro, gente, são pouquíssimas indicações de cesárea formais. Tá. Uma delas é a apresentação pélvica. Então, no mundo inteiro, quando existe um bebê sentado, a indicação é parto cesárea. Tá. Por que isso, né? Porque a chance de você ter uma complicação Entendi. que Durante pode o ser processo. óbito fetal, porque o corpinho, igual um gatinho, o corpinho passa, não precisa dilatar o colo inteiro. Então, o corpinho passa magrinho e aí a cabeça entala. A gente chama isso de cabeça derradeira. E lembra que o cordão está passando aqui. Então, é uma emergência que pode evoluir para óbito fetal. É muito grave, é muito sério nos dias de hoje, onde as gestações são absolutamente planejadas. E que as Entendi. mulheres vão ter 1 ou 2 filhos na vida. Entendi. Então, Entendeu? existe mais risco de ter uma intercorrência. Em todo parto tem o risco de ter uma intercorrência. Sim, todo. Mas então, o pélvico você é pior. aumenta um bebê pélvico, que chama, é isso? Pélvico, é a pelve do Tá. neném que está insinuando ali. Perfeito. Então, esse aumenta o risco. Aí, se você conta isso para a mãe, lógico que ela não quer correr esse risco É, também. Assim, você pode fazer, o parto pélvico, ele é possível, tá? Tá. O problema é você querer ou não assumir o risco. Tá. Entendeu? Perfeito. E outra coisa que vale colocar é que, assim, eu sou formada há 12 anos, tá? E eu não vi muitos partos pélvicos na minha vida. Eu tive a oportunidade de fazê-los Tá. no máximo 10 vezes, né? E exagerando. Então, entendeu? Então, assim, hoje, na nossa realidade, isso não é uma prática para os médicos. E aquela Entendeu? manobra que se faz? É que tem um risco muito grande também, né? Inclusive de você entrar em trabalho de parto ali na hora dessa manobra. A diversão, né? Isso. É para virar um bebê pélvico? Exatamente. Ah, É para virar. Essa manobra, ela não é mais uma indicação, tá? Porque você não consegue controlar tudo o que está acontecendo ali dentro. Então, vamos supor que o nenê está com um circular de cordão e a hora que você gira, aquilo estrangula ou acaba descolando uma placenta ou entrando em trabalho de parto prematuro. Então, é um risco que, assim, se a paciente quiser passar pelo risco, hoje é assim, entendeu? Os riscos são esses. Topa, né? Vamos correr esse risco ou não? A maioria, grande, absoluta, Não a vai maioria querer não vai. correr o risco. E outra coisa é que a gente precisa de médico com experiência para isso, que cada vez tem menos, né? Eu vou me preparar para dar um recadinho, doutora. Enquanto eu chego até lá, Tá. queria que você fosse respondendo daqui já. Tá. Quais são os limites, então? Então, vamos imaginar alguém que tenha o sonho, desde menina, de ter um parto normal. Quer ter um parto normal, quer sentir a criança nascer, então... depois, mais pra frente, a gente fala se é com intervenção e ajuda médica ou não, né? Tá. E se é um parto domiciliar ou hospitalar, a gente vai chegar nessa história, mas a pessoa quer um parto normal. E aí você já me contou aqui do bebê pélvico, dessa manobra que existe o risco. Quais são os limites da realização desse sonho, então? O paciente chega até você, ela diz que está grávida. A gente não aguenta, a gente geralmente fala quais são os sonhos, né? A gente fala assim, olha, doutora, eu tô grávida e é o seguinte, eu queria ter um parto, é normal mesmo, viu? Tá. A gente já conta, né? Como é que constrói ao redor desse sonho dessa mãe, né? Olha, então vamos lá, sem risco, né? Vamos minimizar a chance de um risco, vamos fazer tudo com os pés no chão, analisar. Como que constrói em volta para que o bebê nasça? O objetivo é o nascimento da criança, né? Sim. E da melhor forma possível. O sonho, como ele foi planejado, isso aí tem que tomar uma outra proporção, na minha opinião. Queria que você falasse um pouquinho disso, doutora, por favor. Eu acho que o sonho do parto normal, ele começa para muitas mulheres na infância, na adolescência, e isso vai sendo desenvolvido ao longo da vida dela, quando ela arruma um parceiro e tal.
eu acho que a escolha do médico é muito importante, né? Então, se você quer muito parto normal, procurar um médico que vai te acolher e que vai topar e embarcar nessa jornada com você é imprescindível. O pré-natal, ele é fundamental. Então, não adianta você querer um parto normal e não fazer nada para se preparar. É claro que muitas meninas que não se preparam para o parto normal também têm, né? A realidade de muitas mulheres aí do país e do mundo não ter preparo nenhum, às vezes não ter nem acesso a pré-natal e chegar lá na hora e ter o sonhado parto normal ou tem o parto normal porque não tem outra opção. Então, para você que tem a possibilidade de conseguir escolher o seu médico, isso faz muita diferença. E todo o acompanhamento pré-natal vai seguir esse caminho. Então, hoje, o que a gente tem? Médicos mais sinceros, né? Talvez, e que desde o início vão te incentivar e vão te falar exatamente os riscos que você tem com o parto. Infelizmente, cabe ao obstetra falar de risco, né? Então, tem muita paciente, muita gente que fala, mas o obstetra fica falando que vai dar errado e tal. Não é isso, é que cabe a nós informar os riscos para a paciente. Então, escolhido o pré-natal, escolhido o teu médico, esse pré-natal ele tem que ocorrer da maneira mais natural possível. Então, se durante o teu pré-natal você não engordar muito, fazer um preparo com um fisioterapeuta de assoalho pélvico, que são profissionais super bacanas, que estão ajudando muitas mulheres, tiver a oportunidade de ter uma doula, participar de grupos de conversa, se informar bastante com o teu médico, a chance de você ter um parto normal aumenta muito. E, na minha opinião, o que vai ser determinante entre você ter ou não ter, claro que excluindo todos os riscos, né? Então, como eu falei agora há pouco, o parto pélvico é um parto super que tem risco, né? Então, vale a pena correr esse risco? Então, feito tudo isso, a tua chance de ter parto normal é maior. Mas o grande determinante realmente é o querer muito e estar presente de corpo e alma ali no parto do teu bebê. Vamos para o intervalo, no próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre os tipos de parto. Nesse bloco, a gente ficou de falar, então, sobre o parto normal. Natural, que é o que as pessoas hoje vêm falando sobre não ter intervenção médica, sem anestesia, enfim. E se isso, a minha pergunta é sempre se no meio do caminho dá para mudar de ideia, né? A pessoa quer desistir ali no meio do caminho, quer ter uma anestesia, se pode, se tem momento certo para isso acontecer também. E parto humanizado, né? Muita gente fala, Denise, eu queria um parto humanizado. E aí, sempre que se refere, fala do parto normal ou confunde, acha que humanizado é quando não tem a intervenção, não tem anestesia. A doutora vai explicar aqui pra gente hoje. Eu tenho prazer de receber a doutora Cristina Bianchi, médica, ginecologista e obstetra. Doutora, as pessoas, na verdade, com a nomenclatura, né, acabam às vezes fazendo uma confusão. Porque não tem problema nenhum, o importante é saber quais são os processos, né? Como é que as coisas acontecem. Muita gente hoje vem falando sobre não utilizar indução do parto. Porque se você utilizar um hormônio para induzir, o seu para de produzir, e aí você acaba com a história toda que seria o parto normal, natural, como era para ser, enfim. Então, era melhor fazer um parto sem intervenção, tentar lá desde o começo. E a minha pergunta é sempre assim, a mulher que nunca teve um parto, a gente imagina, mas a gente não sabe como é. E aí, para essa situação, você pode ler, se informar bastante. Na hora do vamos ver ali, a história pode ser outra, né? Sensibilidade à dor, a mulher que de repente já sabe que o limiar de dor dela é mais complicado, né? Às vezes no momento ali ela passa tranquilamente e para outra mulher, referência de dor é complicado, né? Se perguntar se doeu para uma mulher, uma vai dizer que não doeu nada, a outra vai dizer que doeu muito, né? Sim. Faria de novo? Uma vai dizer que sim, 10 partos normais, a outra vai dizer
que foi um grande pesadelo, um parto normal. Então, é bem complicado, é uma resposta totalmente subjetiva. A minha pergunta é, parto natural. Então, que a mulher, não, doutora, não queria intervenção nenhuma, só queria que você ficasse lá observando, se tiver uma intercorrência, uma emergência, algo, não andar conforme o planejado ou como deveria, aí o trabalho é seu, mas se tudo der certo, eu sou a protagonista do meu parto. Dá pra fazer isso? Claro, com certeza, né? Eu acho que é... Antigamente era assim, só assim que fazia, né? Eu acho que a gente tem que lembrar que somos fêmeas da raça, né? O nosso corpo é absolutamente adaptado para engravidar e parir o nosso neném. Só que com a quantidade de recurso que existe hoje, a coitada da gestante fica perdida, né? Então, sim, claro, eu acho que se chegar na hora do vamos ver mesmo, estou em trabalho de parto e ela está aguentando e não precisa de artifício nenhum, e vamos ser sinceros, a maioria é assim, né? Assim, se tivesse força para aguentar a dor e tal, acho que todas nós conseguiríamos. Se vai dar certo ou não vai, quanto tempo vai durar, aí é o que você falou, é bem subjetivo. Mas é você não esmorecer, né? E aí é uma coisa que pode demorar muito ou não, né? Mas com certeza, acho que parto é parto, né? O neném vai nascer. Tá, que hoje as pessoas falam, né? Ah, antigamente só tinha essa maneira de nascer, né? Era sem intervenção. É o que tem gente no mundo. Perfeito, perfeito. É que hoje a Né? gente corre menos risco, né? Então, se existe uma chance de dar errado ali no meio do processo, então o médico intervém, que é para não dar errado. Não existe, Sim. não tem por que passar por essa situação hoje com tanta tecnologia, com médicos tão estudados, Claro. né? Eu só gostaria de acrescentar que, assim, você pode ter um parto absolutamente sem intervenção, tá? Com as pessoas que você quer ao seu lado, mas, por favor, pelo amor de Deus, dentro do hospital. Parto domiciliar, então, não é recomendado. É voltar para 1900, onde a taxa de mortalidade materna era 100 vezes maior, de mortalidade do recém-nascido também. É você negar assistência médica para um ser humano que não nasceu ainda, né? A maior defensora do parto domiciliar morreu de hemorragia pós-parto, sem assistência na casa dela. Então, assim, vamos ser racionais, gente, né? Se por acaso você entrar em trabalho de parto, evoluiu super rápido, que são as multíparas, né? Mulheres que já estão aí no 5º, 6º parto normal, os partos são mais rápidos mesmo, né? Essas crianças, elas nascem bem, né? O problema é esse parto natural da primeiro filho, né? que demora muito, que as fibras uterinas estafam e é o mecanismo de não ter hemorragia, é a contração do útero, né? Então, se você já está 20 horas, esse músculo está estafado, ele não vai contrair. E você pode ter uma hemorragia séria, você morre, entendeu? Então, sim, o parto natural é absolutamente possível. Eu até acredito que a maioria dos partos normais no Brasil são naturais, porque não existe assistência adequada nesse Brasilzão afora. Então, sim, é possível, mas, por favor, dentro do hospital. E hoje os hospitais ou os locais que são destinados aí aos partos, né, tem as banheiras, né, apropriadas, mesmo os equipamentos, as banquetas de parto, né? Então você tem os equipamentos ali adequados para aquilo, porque hoje o que se fala é que aquela posição tradicional de se ter um filho de parto normal, até pela gravidade, não é favorável para se ter um bebê daquele jeito, né? Eu acho que as doulas, né, elas trazem muita informação bacana para o obstetra, né? Então, o obstetra, eu acho que esse pessoal mais novo está vindo já com essa cabeça menos moderna, né? Mais voltando ao passado. Eu tive que beber nessas fontes, porque o parto nas posições verticais, né, que obviamente favorecem a descida do neném no canal de parto, são muito melhores, né? Não necessariamente a mãe tem que estar restrita no leito, muito pelo contrário, né? Aí vale só uma colocação assim, a analgesia do parto normal, em algumas vezes, por melhor que seja o anestesista, pode bloquear um pouco a sensibilidade das pernas. Por isso o cuidado, né, também. Mas, enfim, isso pode acontecer e aí, infelizmente, a gente acaba tendo que restringir um pouco essa gestante na hora do nascimento. Mas, se não, é vertical, né? Parto na água, tudo bem?
Olha, eu não faço parto na água, tá? Eu sei que existe. Mas eu respeito quem porque faz. eu sei que tem essa restrição. Mas já parto é recebi parto, gente. O neném vai Isso. sair de qualquer Eu jeito. já recebi vários médicos aqui, Entendeu? alguns fazem, outros não. Exatamente. Mas isso é uma conversa também de antes, né? Sim, é que a água ela traz um conforto para a mãe, né? Eu acho Mas dá que para passar todo aquele momento de tensão dentro da água Sim. para a mãe relaxar e num determinado momento sai para ter o bebê. Sim, ou pode, se ela não consegue se mexer, se ela está confortável ali, a gente não vai tirar. Então, fatalmente, um dia desses eu vou acabar fazendo um parto na água, porque a mãe não vai conseguir sair da banheira. Tá. E vai ser lindo igual. E vai ser lindo igual, mas o parto na água ele tem um probleminha, eu acho, que a gente não consegue muito fazer uma proteção do períneo. Então, a cabeça do neném, quando ela vai nascer, ela faz um movimento assim, de desprendimento. Então, nessas, o períneo da mãe, às vezes, tem uma laceração um pouco mais grave. E se o obstetra ou alguém está ali... Nas outras posições, você consegue segurar. Consegue. Só que na água a gente não consegue nem ver direito, né? Então, a proteção do períneo é importante porque essa mulher vai continuar casada, vai continuar tendo vida sexual. E então... E precisa preservar o períneo. É bacana a gente ter uma preservação desse períneo, né? Até para continência urinária também. Exatamente. Então a gente protege ali com a mão mesmo, com uma compressa, só para essa saída, esse desprendimento da cabeça não ser tão brusco. Tá. Isso eu acredito que no parto na água não tem como fazer. Perfeito. Ou faz de uma maneira ruim, né? Perfeito, perfeito. No chuveiro, tudo bem também. Opa! Como a mãe se sentir ali confortável para passar aqueles momentos. É. Tem momento certo para dar analgesia no parto normal, Tem. doutora? Tem hora certa Tem que hora depois certa. não tem mais efeito? Porque demora um pouco para fazer o efeito da anestesia. Não. Na verdade, a hora certa não é porque não faz efeito. tá. Ele sempre vai fazer efeito, tá? A hora certa, ela tem a ver com interferir ou não nas contrações. Tá. E já tem trabalho de mestrado, de doutorado feito lá no HC, de onde eu venho, e provando que a melhor hora de fazer analgesia é quando a paciente está realmente numa fase ativa do trabalho de parto, com o neném insinuado, uma dilatação já bacana, eu diria assim, para facilitar o entendimento, do meio para o final. Tá? Aí sim, porque a mãe já está sabendo como ela faz a força de expulsão. Perfeito. Entendeu? E como ela tem o resultado ali também. Porque Deus fez como, né? Não sei se todo mundo é católico, mas enfim, vou citar isso. A nossa natureza é o puxo, que é aquela vontade de empurrar, que a força, que a dor te dá, ela é a força motriz que faz as pacientes empurrarem os bebês. Então, quando você tira isso muito precoce, a mãe, por mais que você ensine, por mais que você explique e deixe na posição correta, ela não vai fazer a força que ela tem que fazer. Entendeu? Faz pouca força. Então, ela mesma, no corpo dela, sente essa força. Sente. E se você der essa analgesia antes, ela não vai saber fazer isso da maneira correta. Eu não estou generalizando, A chance tá? é muito menor. Mas eu na minha experiência aí de parto, eu não dou analgesia antes de 5, 6 centímetros, porque eu acho que bloqueia o trabalho de parto. As contrações podem começar a ficar menos intensas, aí é obrigado já a usar ocitocina para melhorar a contração, aí vai desencadeando intervenções que seriam desnecessárias, entendeu? Entendi. Por isso que a cabeça da mãe, a mãe estando de corpo, de alma presente, na hora que ela está ali passando por aquele processo de nascimento é tão importante, né? A mãe que está ali querendo e dando tudo dela para fazer o neném nascer, ela vai ter êxito, independente se receber analgesia ou não. E essas mulheres, elas costumam pedir analgesia quando realmente não aguenta mais. Tá. E a gente examina e está ali com 8 centímetros, 7. É uma beleza, né? Perfeito. Aí você dá analgesia. Perfeito. Agora, doutora, toda gestante tem o direito de um acompanhante durante o com parto. certeza. Seja ele o parto normal, a cesariana, tem esse direito. Inclusive, é considerado violência obstétrica a proibição desse acompanhante, né? Durante as consultas, já se espera que durante todo o pré-natal essa pessoa já seja acompanhada, né? Por essa pessoa que é tão especial, que geralmente é o marido, né? A gente espera que seja sempre o marido. O marido se prepara também para passar por esse momento? Porque
Quem faz a força, quem tá ali é a mulher. Ninguém pode passar por aquele momento por ela, né? Sim. A mulher vai passar por esse momento, mas existe um componente ali de motivação, de suporte, de estar junto, que deve, eu não passei por esse momento ainda, mas deve fazer toda a diferença, né, doutora? Com certeza, faz muita. Se prepara um pouco, viu? Bem pouco. Por algumas vezes eu só conheci o marido na sala do parto. Complicado, né? Mas sim, eu acho que os homens são cada vez mais interessados em participar desse momento. E, infelizmente, a maioria ainda fica no celular, né? Enquanto a mulher está fazendo a força. Mas... A mulher não reclama? Ela tá em não outro... sei, viu? Eu acho que a mulher está tão ali envolvida, eu acho que depende da relação que tem com o marido também, né? Tem muita mulher que vira um bicho mesmo na hora de parir. Que vem todo o instinto animal que ela não gosta nem que encoste nela. Tá, Aí o marido vem e ela jeito. xinga, tira a mão de mim, né? Tá. Mas os maridos, assim, às vezes o que eu ainda sinto um pouco é que, assim, nas principais maternidades, as maiores maternidades, salvo uma só pode entrar um acompanhante. Eu acho isso ruim. Não acho que tem que ser uma festa, uma feira. Tá. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes né? Tá bom. que tem uma mãe que teve todos os partos normais. Imagina que maravilha. Poder compartilhar. Essa mãe desse poder momento. incentivar a mãe naquele Entendi, momento. entendi, Né? entendi. É uma coisa que eu ando conversando ali com os diretores. Na verdade, seria uma coisa a acrescentar, né? Se for da vontade dessa se for gestante, com né? certeza, tudo, né? Se ela quiser, havendo a possibilidade, Sim. que não precisasse trocar pelo marido, Exatamente. né? Porque o que a gente muitas vezes vê é essa troca, né? E às vezes o marido não entra, viu? É raro, mas eu tenho já fiz vários partos que o marido não quis entrar, ficou meio com medinho. E aí entra um outro acompanhante. Na verdade, eu acho que o homem fica com medo de dar trabalho. Não, né? tem medo de sangue mesmo. E por isso, de repente, de dar trabalho, né? E ao invés do foco ser a esposa com a criança, o foco vira para ele, né? De repente ter que... Mas isso é assim, cada casal sabe o que é Mas bom dá para para você, se preparar né? para esse momento. Essa mulher, ninguém nasceu sabendo. Os maridos né? que acompanham É claro que, né, gente, estamos em São Paulo aqui, é um trânsito enorme. Isso. Então, às vezes, realmente não dá para estar presente em todas as consultas. Mas o máximo Quanto que mais puder, possível. acompanhe suas Isso. esposas, porque faz uma diferença. Agora, a gente está falando aqui quando tudo acontece da maneira Correta. esperada, Pois né? E aí, não falamos ainda da humanização e as pessoas tendem a achar que humanizado é o parto normal. Só dá para humanizar quando é o parto normal. A questão da banheira, a questão do marido estar ali perto para fazer essa massagem, a esposa poder escutar uma música. Lógico que o tempo que se fica ali em trabalho de parto pode ser muito mais demorado, se bem que as histórias de partos normais rápidos também são várias, Sim. né? De não dar tempo, de repente, de usar as demais ferramentas porque a criança nasceu, né? E isso também é maravilhoso. Estamos né? lá para isso, né? Exatamente. Agora, dá para humanizar também uma cesariana, né? Dá, com certeza. Com certeza. O trabalho, na verdade, agora que se faz é esse, porque não se pode... Eu sou favorável de não ter frustração. Sim. Né? Então, não se frustre, vamos humanizar qualquer seja o tipo de parto escolhido. Aliás, dá para falar em escolha de parto hoje? Sim. Sempre. Não dá pra gente prever as coisas, né? Perfeito, Então, perfeito, Não tem perfeito. como a gente... Já aconteceu comigo, da paciente nem querer saber de parto normal, juro. Eu tocava no assunto, ela desviava. Não, doutora, não quero parto normal de jeito nenhum, por X razões dela. E essa paciente chegou no consultório falando que estava com um pouquinho de dor. Eu fui examinar, gente, estava com 5 centímetros, o neném encaixadíssimo. Ia nascer, entendeu? Eu falei, olha, a situação é essa, vamos ali na Hospital. maternidade, Tá. que é perto de onde eu trabalho, vamos tentar, eu te dou, a gente induz o parto, já era 39 semanas e tanto. Joia. Vamos ver se nasce. Não nascer, beleza. Nasceu em 2 horas o bebê. Ai, que bom. Então, assim, ela que não queria. Então, assim, às vezes o nosso corpo prega peças na gente. Por isso então é bom ter as informações. Então, por mais que você queira... quero cesárea, só quero cesárea. Às vezes acontece de você entrar num trabalho de parto meio fulminante e chegar nascendo, eu não vou empurrar o neném pra dentro, né? Eu acho que ninguém vai. Então, deixa vir, é a natureza, né? Mas a cabeça fica meio... Essa paciente, ela é minha paciente até hoje, isso já faz uns 5 anos ou mais. E até hoje eu pergunto pra ela,
e aí, você está convencida que, né, do parto normal? Lá, doutora, até hoje eu não sei porque eu não tive cesárea. Então, eu não sei te dizer. Porque ela queria muito a cesárea, né? Perfeito. Mas a cesárea humanizada, né, que é a pergunta, é possível, assim, o que é humanizar a cesárea? Então, a cesárea ela é uma cirurgia, então isso pressupõe uma anestesia, um ambiente estéril. Então, a mulher geralmente ela fica consciente, não existe sedação, então vai para a sala de cesárea geralmente sozinha e até terminar a anestesia ela está sozinha, entre aspas, com a equipe, né? E geralmente fica com os braços abertos, com um velcrinho no braço, porque como é tudo estéril... É um pouco de pânico. É pânico. Mas isso a gente conversa na hora, certo? Ela não tá presa, amarrada. A cesárea também, você não eu, por exemplo, eu não uso aquele pano na frente. Legal. Então, na hora de nascer, a gente abaixa o pano para a paciente ver o neném nascendo, entendeu? Isso faz uma super diferença. Até isso eu tenho paciente que não quer, gente. Porque tem medo do sangue. As pessoas são diferentes, São diferentes. Então, a gente abaixa, a paciente consegue ver o nascimento do neném, né? Consigo colocar o neném aqui e depois eu subo o pano de novo, porque ela não é obrigada a ver a gente costurando a barriga. E aí as pessoas... O cordão umbilical também, né? Então, existe aquela questão do tempo de cortar o cordão. Isso. Então, se é uma cesárea agendada, geralmente a gente agenda essa cesárea com 40 semanas, raramente faz antes. Então, com 40 semanas, existe uma orientação dos pediatras de esperar 1 minuto. A gente espera 1 minuto ou até o cordão parar de bater. Legal. E o pai, sim, pode cortar o cordão, se ele quiser. Não são todos que querem. Então, isso é um jeito de você humanizar, né? Outra coisa que eu acho que é legal é o pai ficar na hora da anestesia, né? Não tem por que ela ficar ali sozinha. Dá para fazer isso? Alguns hospitais não permitem. Então, na verdade, a gente esbarra sempre na questão da humanização na instituição hospitalar. Com certeza, né? Tem regras, né? Agora, dá pra gente, lógico que não é em todo lugar que a gente pode, você não pode escolher muitas vezes, né? De repente, você só tem aquele hospital que você pode ter o seu parto e aí já tá escolhido, né? Mas eu acho que existe uma questão de falta de diálogo. Dá né? pra conversar. Tem que conversar, tem que pedir. Se você não pedir, não vão fazer. O não você já tem. O não você já tem, exatamente. Se você olhar para a anestesista e falar, olha, não quero que minha mão fique amarrada, eu prometo que eu não vou mexer, eles não vão amarrar sua mão, entendeu? É uma questão de conversar. Sempre conversar. Mas a cesárea humanizada é isso. Então, assim, o neném nasceu, vai para a mãe, amamentar deitada naquela posição é ruim, porque a mama está espalhada. Mas se for da vontade, pode pôr para mamar. Se não, assim, o término da cesárea é meia horinha, a gente terminou, aí senta a paciente e ela amamenta de verdade, né? Isso é o que todo mundo deveria fazer, porque é lei amamentar na primeira hora de vida. Então, quando a gente conversou antes né, a gente estava conversando pelo telefone, antes de vir para cá, você falou que é lei isso acontecer, né? E como é importante a gente saber para poder levar isso. Então, olha, eu gostaria de fazer, porque às vezes passa, né? E se a emoção é tão grande, né? Você tem uma chance de amamentar nesse primeiro momento, né? Com certeza, não volta. E para o neném, esse primeiro contato com a mãe amadurece muito o vínculo materno-fetal. Os nenéns que amamentam na primeira hora de vida têm um sucesso na amamentação maior. Essa amamentação também ajuda a prevenir hemorragia pós-parto, porque quando o nenê suga a mama, libera ocitocina. Para a mãe, então, também. Para a mãe. Então, é um mecanismo natural, porque, assim, sinceramente, a mãe não tem leite nesse momento. Tá. Entendeu? Então, o nenê não está se alimentando naquele momento, né? Acabou de cortar o cordão. Mas esse é um mecanismo de segurança pós-parto, entendeu? Essa ocitocina que é liberada que contrai o útero da mãe. E, claro, toda a questão afetiva, do vínculo, da amamentação, que você ganha junto, né? E aí, assim, as maternidades aqui de São Paulo, não sei em outros lugares, elas já estão num sentido muito da humanização, porque hoje os nenês não são mais separados da mãe, eles vão para a recuperação com a mãe, acho que em todas as maternidades. Até bem pouco tempo não era assim. Os nenês eram separados, ficavam lá sozinhos, coitadinho, no berçário chorando, muita dó. E hoje em dia não é assim, então eles só são separados se há uma necessidade. Aí que tá. De repente a criança nasceu e existe a necessidade dele
rapidamente ser levado aí a uma outra salinha para ser melhor avaliado, porque o nenê já nasce sendo avaliado, né? Sim, se é um parto prematuro, por exemplo, não tem condição. Aí não vai esperar, de repente, nem esse 1 minuto para cortar o cordão. Sim, com certeza. Nem amamentar nesse primeiro momento. Mas isso é uma outra questão. Sim. Né? Estando tudo certo, a gente está falando do parto a termo, tudo bonitinho, né? Então... Mas, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu agora, semana passada, faz 15 dias. A paciente, depois da cesárea, ela ficou enjoada, porque pode dar náusea, tanto pelo nascimento do neném, que é uma descarga hormonal enorme, como pela anestesia do parto normal, pela manipulação cirúrgica. E ela não teve condições de ficar o tempo inteiro com o neném no colo, ele ficou no bercinho ao lado dela, junto com ela, porque ela estava muito nauseada. Então ela não tinha condição de ficar com ele no colo, mas ele estava ali do ladinho dela. Então tem um monte de coisa, né, gente? Né? Dá para escutar uma música, um louvor durante a hora do parto? Sim. É possível fazer isso? Na sala de cesárea das principais maternidades tem como se fosse um som ambiente, uma rádiozinha que fica passando música. Aí não tem como a gente escolher muito. Mas nas salas de parto normal, sempre tem um aparelhinho de som ou o celular que a pessoa leva e põe a trilha sonora que achar que é importante naquele momento. Já ouvi de tudo, de samba, rock, música gospel. Agora, para o marido estar junto no momento da anestesia, porque esse momento da anestesia ele é mais complicadinho. Né? Assim, se é uma pessoa da área da saúde, vai tirar de letra, vai olhar, tudo bem. Se é uma pessoa que não é... não, mas digo, uma segurança para a mulher. Né? Porque afetiva, sim. Porque uma segurança. Então, você tá ali, seu marido tá ali, bacana, né? Legal. Te ajuda, dá a mãozinha. Só você vai passar por aquele momento, não pode se mexer, você já sabe. Mas conversando, se ele topar também, dá para ficar lá dentro. Então, hoje não dá. A maioria dos hospitais não. A anestesia é muito rápida, né? É uma hack. É muito rápida, assim. Você tá lá dentro, o obstetra tá lá dentro. Sempre. E aí o anestesista a gente vai conhecer nesse meio tempo. Que é sempre geralmente da equipe, então é sempre uma pessoa muito legal, que deixa a paciente bem tranquila. E a anestesia em si é muito rápida, né? Então... que tem uma tensão, você não pode se mexer, a própria barriga, né, já não deve ser muito confortável, favorável para aquele momento. Mas enfim, os profissionais já estão super acostumados com isso, né? A gente aqui não tá. Pois é. Agora, doutora, humanizar, então, quando se fala em humanizar tanto o parto normal quanto a cesariana, é muito de respeitar, né? Eu acho que a humanização é dar um passo atrás, né? A medicina, a obstetrícia, eu acho que radicalizou um pouco no uso de recursos que nem sempre necessitam usar. Então, foi aquele exemplo que eu te dei da analgesia. Então, por exemplo, se a paciente não está muito preparada para o parto normal, as primeiras dores, às vezes nem está, assim, ela poderia aguentar um pouco mais. Mas como ela sabe que tem analgesia, ela já faz aquela, né, de um jeito que a gente acaba dando essa anestesia precoce. Aí a anestesia precoce diminui um pouco a força da contração, aí você é obrigado a dar ocitocina. Aí chega no final, se ela não estava conseguindo fazer força antes, imagina na hora do desprendimento, que eu falo para as pacientes que é a maior força da vida. Ela não vai conseguir, vai virar um parto fórceps, vai... Uma bola de neve. É uma bola de neve, entendeu? Então, assim, o humanizar é você respeitar as vontades da mãe, tá? É você fazer as coisas primeiro com o consentimento da mãe. Por isso que é importante o parto ser com alguém que você conhece, né? O obstetra te conhecer, porque ele vai saber o que... às vezes você está tão desnorteada com a dor, mas o teu obstetra sabe o que você quer e ele não vai fazer o que você não quer, entendeu? Porque naquele momento você está meio fora de si, entendeu? Então, humanizar é isso, é dar um passo atrás e respeitar. Não é não usar, é usar quando solicitado, né? E se o médico achar que deve, a gente explica. Olha, o teu colo está espástico, está duro, o neném não está descendo por causa disso. A anestesia vai ser boa para você. O que você acha? Ah, não, eu prefiro ir para a banheira e tentar mais um pouco sem. Ok, vamos lá. No próximo bloco, a doutora vai explicar para a gente o que é desproporção cefalopélvica, episiotomia, quando é que há necessidade de fazer esse corte e quando é que precisa usar o fórceps
E um outro termo que eu li aqui, vacoextração. Daqui a pouquinho, até já. Uau. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre tipos de parto. Quem tira as nossas dúvidas é a médica, ginecologista e obstetra, doutora Cristina Bianchi, que está explicando tudo aqui pra gente. Vamos lá então, doutora. Vamos. Nós já ouvimos, bom, você com certeza porque esse é o seu dia a dia, mas eu já ouvi muito falar de mulheres que ficaram horas e horas em trabalho de parto e depois precisaram ir para uma cesariana porque houve o chamado desproporção cefalopélvica. Queria que você explicasse e contasse pra gente se realmente só dá para saber na hora do parto. Tá. A desproporção, como o próprio nome diz, é uma desproporção entre a cabeça do neném e o canal de parto, tá? Então, se você avaliar bem a gestante antes, então assim, fazer um toque obstétrico bem feito, para ver os diâmetros da bacia dessa mulher e ter uma estimativa de peso, a gente consegue muitas vezes... O peso do bebê. O peso do neném, tá. Isso. A gente consegue muitas vezes prever, tá? Mas existe uma coisa que chama prova de trabalho de parto, tá? A gente não tem bola de cristal. Então, às vezes, o neném encaixa numa posição favorável e existe um cavalgamento da cabeça, dos ossinhos da cabeça, que vai. Assim, você acha que não e tal. Algumas vezes não, você toca, é uma bacia que não entra nem a mão direito. Não tem condição de nascer um neném com mais de 3 quilos, né? Então, nesses casos, a gente chama isso de vício pélvico e a gente contraindica o parto normal, tá? Quando eu trabalhei no SUS, eu vi alguns casos que tinham vício pélvico, porque eu fazia o pré-natal no posto de saúde. E aí eu escrevia até uma carta, às vezes essa carta era ignorada ou a paciente esquecia de levar e a menina ficava lá horas e horas e horas, e depois ela voltava no pré-natal e falava, realmente, doutora, meu neném não nasceu porque tinha desproporção. Então, às vezes a gente consegue ter essa bola de cristal, às vezes não. Tá. E aí a prova de trabalho de parto é importante. Em alguns lugares, gente, vale lembrar que às vezes a paciente chega para parir já em trabalho de parto, sem ter feito pré-natal. Ou o nosso sistema de saúde, ele dá para a paciente 2 ultrassons a gravidez inteira. Então, a estimativa de peso é feita indiretamente pela altura da barriga. Isso erra, entendeu? Então, as pacientes entram em trabalho de parto e a gente observa, né? Então, se a paciente está ali há horas em trabalho de parto, assim, resumindo bastante, e acontece uma dilatação do colo, mas o neném não progride no canal do parto, então, para o neném nascer, ele insinua e ele tem, aqui é o colo, ele vai dilatando o colo e passando pelo canal, tá? O que acontece com os nenéns da desproporção é que a contração vem, empurra a cabeça e essa cabeça volta, que nem uma tartaruguinha. Então, dilata o colo, mas o neném não progride no canal. Tem alguma relação também com os ossos da bacia da mãe que precisam se movimentar? Eles se movimentam, mas é pouco, né? Assim, não é tanto, né? Não tem um ganho muito grande em relação a isso. O que a gente vê é isso. Então, é um neném que dilata, ele meio faz esse movimento de vai e vem. Então, vamos supor que você tocou a paciente, está com 10 centímetros, né? Já dilatou tudo, mas o neném está lá em cima. Aí você vai esperar 2 horas, vai mudar de posição, vai pôr na banheira, vai fazer acontecer. Não desceu, isso é desproporção. E a partir de um determinado momento, você acaba colocando em risco a vida do bebê. Claro. E da mãe também, porque esse útero pode estafar. Que você contou pra gente. E dar uma hemorragia pós-parto. Então, a gente consegue reconhecer essa condição, mas não é assim, olhou e viu. A gente tem que olhar horas, né? Às vezes 2, 3 horas para conseguir dar esse diagnóstico. Perfeito. Agora, episiotomia. Faz episiotomia? Como é isso? Explica pra gente o que é primeiro. A episiotomia ela é um corte realizado na região perineal, não exatamente entre o ânus e a vagina, um pouquinho lateralizada. Então, a episiotomia ela tem por objetivo ampliar o canal de parto para facilitar a saída do neném. Precisa sempre? Não, tá? Quando que a gente sabe que vai
precisar? Só na hora que o nenê está nascendo. Então, na hora que o nenê está nascendo, que está coroando, que a gente fala, geralmente o próprio neném, com a contração, ele vai massageando esse períneo e ele vai, é super bonito de ver. E ele vai indo, e chega uma hora que ele sai, né? Claro que quase sempre, nas pacientes da primeira viagem, existe uma pequena laceração e tal, depende do tamanho do bebê e tal. Então, a episiotomia ela entraria para prevenir lacerações maiores ou quando a gente vai fazer, vamos supor que o nenê está lá embaixo e a gente saiba que o nenê é grande. E a gente vê que, assim, por mais que empurre, ele está batendo no períneo e já está ali há muito tempo, meia hora, 40 minutos. Então, assim, o períneo está segurando, a gente corta. Cortar dá uma segurança no sentido de que eu sei o que eu estou cortando, então na hora de fechar, você fecha bem bonitinho, né? As estruturas. Quando acontece de uma paciente chegar nascendo e é uma condição dessa, de um nenê grandão que lacera o períneo na mãe, pode acontecer de ter lacerações que comunicam o ânus com a vagina, que são lacerações de terceiro grau que podem ter um impacto na vida dessa mulher mais assim, depois do parto. De rotina não se faz e não se deve fazer episiotomia, tá? Entrando na questão até da violência obstétrica também. Não se deve fazer, assim, não é para aceitar esse tipo de conduta de rotina. A gente faz episiotomia em casos selecionados para preservar o períneo da mãe ou em situações, vamos supor que o nenê está lá embaixo e é a necessidade de fazer um fórceps de alívio. Para a gente conseguir fazer o fórceps, a gente precisa fazer episio, porque não tem espaço. Então, é uma coisa que vem junto com a outra. Mas existe uma indicação, né? Existe uma indicação. Acho que tem que ter calma na hora do nascimento e não sair afobado fazendo, porque às vezes o próprio nenê vai fazendo o papel também, exatamente. Agora, tem também motivos para se usar o fórceps. Sim. Antigamente, há 30 anos, 20, o meu pai é obstetra e tem 50 anos de formado, então eu acredito que ele usou muito fórceps na vida dele. Antigamente, se fazia fórceps mais altos. Então, o nenê não estava lá embaixo e às vezes entrava em sofrimento, em vez de eles saírem correndo para a cesárea, porque talvez não tivesse anestesista ou não tivesse sala, eram outros tempos. Se faziam esses fórceps mais altos, mais agressivos, que às vezes afundavam a cabeça do neném, tem essas histórias estranhas aí. Hoje em dia, nós obstetras dessa geração aí, a gente não aprendeu a fazer isso e as organizações internacionais de ginecologia e obstetrícia, elas não recomendam fórceps alto, tá? Então, hoje o fórceps ele está indicado para alívio. Alívio de quê? Do período expulsivo. Então, no período expulsivo, o neném está ali e a gente não pode esquecer que o corpinho dele está todo no canal de parto e o cordão umbilical está meio espremidinho, né? Então, a gente vê, às vezes, as pacientes que estão sob anestesia, que não tem aquela força de empurrar, ou às vezes não estão com anestesia e mesmo assim o neném tala ali embaixo e começa a entrar em sofrimento, né? O batimento do neném começa a cair e a gente O bebê está monitorado. Sempre monitorado. E às vezes o batimento começa a cair e você não vai ficar olhando sem fazer nada, né? Se a mãe não está conseguindo expulsar, esse é o fórceps de alívio. Então a cabeça do neném está ali embaixo, a minha vontade era colocar a minha mão e puxar, porque o que precisa é desse tranco, só que não cabe a minha mão, por mais que seja pequena, não cabe. Então, desenvolveu-se o fórceps, que é uma colher fininha, ela assusta porque é de metal, mas a gente deposita essa colher, coloca primeiro a mão, que guia a colher, então toda a colocação do fórceps ela é feita via a mão do obstetra, então a gente coloca e deposita uma colher, deposita a outra, a mãe vai fazemos a episiotomia antes, Aí na próxima contração a gente manda a mãe fazer a maior força do mundo e a gente vai tracionando suavemente a cabecinha do neném. Fez esse movimento de desprendimento, a gente tira o fórceps e otimiza o parto. Tá. Isso é o fórceps. A vacoextração serve para a mesma coisa, só que é uma técnica diferente. É uma técnica diferente, não necessariamente precisa de epísio, porque o vácuo ele tem mais ou menos esse diâmetro, tá? Aí depende da condição da pelve da mãe, né? Se tiver espaço para não precisar
de episo não é uma necessidade. E aí vai da experiência do médico, tá? A técnica, perfeito. Tá? Você não pode pedir para um médico que tem muita experiência com força e dizer, não, mas eu quero vácuo. Então Aí, vai ter que procurar outro médico. E não está na condição do querer, precisando usar fórceps ou vacoextração, você está ali porque precisou. Sim, né? sim, com certeza. Ninguém sonhou em usar nenhuma técnica, vai Não. salvar ali É para salvar, as gente. vidas, Ninguém né? usa, ninguém instrumentaliza um parto Perfeito. a troco de nada. Então, se a gente precisar usar, é para evitar a lesão cerebral do neném. Agora, existe um momento em que, passando daquele momento, não dá mais para ir para cesárea? Existe. Então, assim, vamos supor que aconteça um descolamento de placenta no meio do trabalho de parto, ou um sofrimento fetal agudo, ou aquele mecônio muito, muito espesso. A gente raciocina na via de parto mais rápida. Então, se for mais rápido fazer um fórceps e puxar o neném, é isso que a gente vai fazer. Entendi. Porque para ir para cesárea, são 15 minutos pelo menos. Sair de uma sala, ir para outra, às vezes precisa de um complemento de anestesia, deita a paciente, limpa a paciente, pega o bisturi. É de 10 a 15 minutos. Isso, às vezes, tem neném que em 10 minutos já tem lesão cerebral. Entendeu? Então, para fazer um parto normal seguro, você tem que estar com o olhar sempre um passo à frente. Com certeza. Surgindo uma situação ali que não está no controle, você já vai tomar uma providência. Sim. E às vezes, e aí uma pergunta que eu te faço, a gestante fala, mas doutora, olha, estava indo tão bem, mas você enxergou uma situação que arriscaria a vida ali, que ali as já pacientes são percebem, dois pacientes, viu? E você decidiu, tomou essa decisão. As pacientes percebem. Graças a Deus são situações raras, Sim, né, que não acontecem, né, toda hora. Mas recentemente a gente teve um descolamento de placenta. Então era um parto normal lindo, a paciente estava na banheira ouvindo um samba, estava ótimo. E aí ela começou a ter muita dor, solicitou anestesia, ela já estava com 5, 6 centímetros. E começou a ter um sangramento profuso, né? Então assim, descolou a placenta. Entre a gente fazer o diagnóstico e tirar o bebê foram 10 minutos. Nasceu bem, graças a Deus. Mas era um descolamento de placenta, se essa moça estivesse em casa, esse nenê fatalmente teria ido a óbito. Entendeu? As histórias são muitas. Não, estou dando exemplos da minha vida que é para ilustrar. Isso. Né? Então, estar dentro de um hospital é fundamental. E aí tem sempre, você falou do parto domiciliar, que não deve ser incentivado, né? Sempre tem alguém que teve um parto em casa, que foi maravilhoso e deu tudo certo. Pois é. Estamos falando de uma exceção. Porque como funciona, na verdade, não é assim. Quem não está dentro do hospital tem muito mais risco de dar. Que assim, de acontecer o erro, né? O que acontece assim, 80% dos partos vão nascer apesar de quem esteja do lado, entendeu? Porque é a força da natureza que faz aquele neném nascer. Então, as mães, elas não precisam aprender. O corpo fala. Já sabe, é verdade. Entendeu? O problema é assim, vale a pena passar por 20, 15% de possibilidade de dar um problema? Essa é a questão. E é um neném, coitado, ele não tem quem defenda, advogue por ele, né? E vamos colocar no cenário atual, onde hoje os casais já se casam mais tarde. Pois é. Já pensam em ter filhos mais tardiamente, né? Então, as chances vão ficando cada vez mais escassas, né? Quanto de risco você quer correr? Né? Então... eu acho que é voltar para 1900, entendeu? Eu acho que não tem. Agora, no feriado, eu estava numa cidade do interior e conheci uma enfermeira. E assim, lá eles não têm condição nenhuma de ter parto. E ela me falou que assim, lá não tem muita parteira, porque não dá tempo de ir para a cidade grande que fica a 1h30 de distância. Então lá nasce muito neném em casa. E 80%, gente, dos nenéns vão nascer apesar da gente estar ali, entendeu? Porque é a natureza. O problema é que um ou outro não vai nascer tão bem, ou uma mãe ou outra vai ter uma hemorragia. E você, que vai engravidar com 34 a 35 anos, você vai ter um filho na sua vida, ou 2, no máximo 3, vai. Você vai correr o risco de acontecer isso com você? Então, é até um alerta, porque assim, a internet, ela cria esses fenômenos, né? Então, eu acho que tem 2 exemplos muito bacanas, assim. O exemplo do parto são mulheres bem-sucedidas no parto normal, que não têm a mínima noção do risco, porque nunca viu acontecer uma tragédia, como nós vimos. E elas incentivam na inocência e na ignorância, entendeu? E elas enganam sem querer outras mulheres.
né? Estava circulando aí um relato de uma moça que foi enganada, aquela moça. Foi ter um parto em casa de um bebê pélvico. A médica humanizada, natureba, não apareceu na hora que tinha que aparecer e o nenê tá aí com uma sequela cerebral irreversível. Né? Era isso que ela queria para ela? Claro que não, mas ela foi enganada. Enganada, às vezes, por uma ignorância. Não estou falando aqui, gente, de ignorância do mal. Estou falando da ignorância de não saber do risco. Porque como a quantidade de partos bem-sucedidos é muito grande, às vezes não chega na pessoa, entendeu? Não chega na pessoa o lado ruim, né? E o que pode acontecer precisa ser levantado, né? Então, aí por a isso mulher... que a gente faz procedimento em hospital, não faz é. qualquer cirurgia em casa. Por que o parto precisa ser em casa? E aí a mulher que acaba sendo iludida por essa questão de ser tudo perfeito e lindo em casa, né? A Gisele Bündchen tinha uma UTI na porta da casa dela, vamos lá, né? Apenas um parênteses, né? A Bela Gil também, porque tem dinheiro para isso, infelizmente, não é para todo mundo. Essa falta de informação acaba, depois que acontece uma tragédia, essa mulher que foi enganada, que perdeu um bebê e que vai se culpar para o resto da vida dela, ela não tem coragem de ir a público falar o que aconteceu. Então, a gente só ouve o lado de que dá tudo certo. E o outro lado, gente, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que tem que ser falado isso. Sim. Não pode ficar... Só com o que acontece. Só com o que dá certo, porque o que não dá certo está aí também. Perfeito. Popularmente, doutora, as pessoas sempre olham para a barriga da gestante e dizem assim, olha, tá para nascer, porque sua barriga tá baixa já. Isso é verdade mesmo? Não. É mito isso? Não, isso é mito, né? Eu acho que as pessoas esquecem que a barriga cresce de baixo para cima, né? Então, a barriga, ela tá lá embaixo e ela vai subindo. É verdade. Agora, quando você acompanha uma gestante que você vê ali toda semana, no final, às vezes acontece do líquido diminuir, até processo natural de entrar em trabalho de parto. E quem está acompanhando olha e fala, essa barriga tá mais fit, né? E aí você faz ultrassom, você vê que o líquido deu uma caída, o neném encaixou. Mas para quem é de fora, eu acho muito difícil ter essa percepção. Tá. A não ser aquelas tias que já viram muita grávida na vida, eu super acredito nelas. Mas o normal, assim, de uma amiga do trabalho olhar e falar, é ruim isso, né? Porque dá uma angústia na gestante, porque ela acredita. Putz, será que tá mesmo? Aí vai criando aqueles monstros dentro da paciente. E é uma expectativa sem fim, né? Porque a gente trabalha aqui com a expectativa de 40 semanas, né? Então. Sendo que as últimas semanas demoram mais para passar, porque já existe um desconforto para dormir, né? Alguma gestante pode ter refluxo. Sim, muitas. Né? Queria que você contasse um pouquinho do pré-natal. A gente tem mais 5 minutinhos de programa. O que você considera, o que você pede para que as suas pacientes façam, que você chamaria de pré-natal bem feito? Tá? Eu acho que não sou eu, tá? Então, assim, o pré-natal ele tem uma série de diretrizes do mundo inteiro, né? E que devem ser seguidas, né? Desde do estímulo à atividade física, estímulo a parar de fumar, a usar droga, se a paciente usa droga, levar informação para a paciente, acalmar, ter essa previsibilidade do que vai acontecer nos próximos meses, acalma bastante. Em relação aos exames, né? Existem muitos exames que são muito importantes, né? Desde exame de função renal, função hepática, sorologias para hepatite, para HIV. Já vi, na época da residência, algumas pacientes descobrirem HIV no pré-natal, né? Descobrir que tem hepatite no pré-natal. Então, o pré-natal, para muitas mulheres, acaba sendo um momento da primeira assistenta médica da vida dela, né? Completa, né? Completa. Porque mesmo no SUS, se tem o pedido de todos esses exames, né? Com certeza, assim. Eu já fui médica do SUS no início da minha carreira. E o pré-natal que eu fazia lá é o mesmo que eu faço, gente, hoje na minha clínica particular. É igual, tá? Agora, existe um porém com relação aos ultrassons. Sim, aos exames, né? Então, acesso aos exames, né? Então, com certeza, o que a gestante precisa? Então, precisa de um ultrassom inicial para datar essa gravidez. Perfeito. Porque a datação da gravidez ela é feita baseada na data da última menstruação, que às vezes está incorreta. Não que ela não tenha tido aquele sangramento naquele dia, mas às vezes ela teve um sangramento de ovulação
ou já era um sangramento de implantação de embrião, que é super comum, e confunde. Aí, a hora que você vai fazer o ultrassom, você vê que o neném já estava lá, entendeu? Então, a data não é bem aquela. E se você não data direito, você vai acabar, às vezes, tirando o bebê prematuro. Ou levando para uma gravidez pós-data. Tem momento, então, para fazer esse primeiro ultrassom? Então, isso. Seria o mais precoce possível. Então, descobriu que está grávida, faz o primeiro ultrassom. O segundo ultrassom seria um morfológico de primeiro trimestre, que vai avaliar, através de dados morfológicos, o risco daquele nenê ter síndrome, e aí a mais comum é a síndrome de Down. E aí, mais para frente, no início do 5º mês, a gente tem o segundo morfológico, que vai se ater mais à morfologia mesmo, porque já foi feito o primeiro, né? Ou já deveria ter sido feito o primeiro, e ir atrás de malformações ou estigmas que não conseguiu detectar no primeiro. Então, existem malformações, como lábio leporino, por exemplo, não necessariamente é sindrômico, né? É uma malformação estrutural, de formação. Mais para frente, assim, os próximos ultrassons são para estimar peso, para ver líquido. Então, eles teriam uma indicação, entendeu? Não necessariamente você é obrigada a fazer. Então, esses 2 morfológicos são os principais. Na verdade, o primeiro ultrassom... Os 3, para mim, têm uma importância enorme. Primeiro, logo descobriu que está grávida, faz o primeiro ultrassom e 2 morfológicos. E os 2 morfológicos. O primeiro sendo dentro do primeiro trimestre. Isso, com 12 semanas. 12 semanas e o segundo no 5º mês. Mais ou menos 20 semanas. Tá. Então, E depois, se você suspeita, por exemplo, você acha a barriga pequena, como é que você vai saber se o neném é pequeno ou é a barriga que é mais aconchegada, a paciente é mais larga? Você precisa de um ultrassom, né? Senão você cai nesse... Eu já tive uma paciente que tinha uma barriga pequena, no ultrassom dava um neném grande, eu falava, meu Deus, mas como que esse neném grande, com essa barriga pequena, nasceu com 4.200? por isso que é bom, às vezes a paciente muito magrinha tá fazendo tudo direitinho, alimentação perfeita, a barriga é todo nenê. Ai, que maravilha. É o sonho, né? Se for saudável, sim. Se for saudável, isso. Saudável, mas aí o que não faltam são pessoas de plantão para achar que sua barriga tá pequena demais. Tudo. Se tá grande é porque tá grande, se tá pequena é porque tá pequena, se tá virada do lado é porque tá virada. Exatamente. Então, ter a informação também acreditem no seu médico. Isso. Então, para você dizer, olha, tá ótimo, tá maravilhoso, você sabe a estimativa de peso, comprimento, tudo, e aí você pode até passar essa informação para as pessoas. Sim. Doutora, eu vou passar seus contatos, adorei te entrevistar. Vamos lá, então. Telefone, 0 operadora 11 3284 7681, 3284 7681. O site é www.clinicabianchi.com.br e no Instagram, sigam lá, Clínica_Bianchi. Doutora, obrigada por ter vindo, adorei te receber aqui. Esse assunto é maravilhoso, também. né? Queria ficar mais um pouquinho. Horas aqui falando sobre esse assunto, espero que você volte outras vezes. Volto. Obrigada, viu? Nada. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.